E aí, galerinha, professor Lucas Martins de volta para responder mais uma questão com vocês. E dessa vez, a nossa questão é a questão de lançamento oblíquo. Vamos lá resolver ela. A questão diz o seguinte, ó. Em um local em que a aceleração gravitacional é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, então está dando aqui o valor da gravidade, aceleração gravitacional, um projétil de massa 8 gramas foi disparado obliquamente de tal forma que as componentes horizontais e verticais da sua velocidade inicial eram respectivamente. Então, ó, a velocidade horizontal é de 300 metros por segundo e a velocidade vertical é de 120 metros por segundo. A altura máxima e o alcance máximo desse projétil é de respectivamente. Pessoal, vamos lá. Ele está falando ó, que a velocidade em y ele vai ser igual a 120 metros por segundo. E a velocidade em x vai ser de 300 metros por segundo. Eu vou fazer essa questão de duas maneiras. Vocês escolhem qual aquelas que vocês vão achar melhor, tá bom? Pessoal, primeira maneira vai ser sem ficar usando fórmulas e fórmulas lá do movimento uniformemente variado. Eu vou usar aqui só a interpretação de velocidade e aceleração. Vamos lá. Galera, a gente sabe que a velocidade em y é 120 metros por segundo. Isso quer dizer o quê? Que a cada segundo o corpo vai se deslocar o quê? 120 metros, tá bom? Então pense comigo. Quando eu estou subindo, eu vou subir contra ou a favor da gravidade, esse corpo? Ele vai subir contra a gravidade, certo? E quando ele sobe contra a gravidade, a gente sabe que a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Quando eu estou subindo contra a gravidade, então a cada segundo a gravidade vai fazer o quê? Vai diminuir a velocidade em 10 metros por segundo. Então pense comigo, para eu chegar no ponto mais alto dessa trajetória, eu preciso ter velocidade na vertical. Então, ó, no primeiro segundo eu vou diminuir 10. Então eu vou ficar com quanto? 110. No segundo segundo eu vou diminuir já 20, então eu vou ficar com quanto? Com 100. No terceiro segundo eu diminuo 30, então eu fico com quanto? 90. Galera, fazendo esse raciocínio, eu vou levar quanto tempo para a velocidade em y zerar? Eu vou levar ó, exatamente 12 segundos. Então, ó, o tempo de subida aqui vai ser de exatamente 12 segundos. Para eu poder chegar no ponto mais alto, aí no ponto mais alto a velocidade em y vai ser zero. No ponto mais alto eu vou ter apenas velocidade aonde? Em x, pois a velocidade em x é constante, ou seja, 300 metros por segundo. Aí, ó, quando esse corpo chega no ponto mais alto dele, ele vai começar agora a descer. Aí ele vai levar mais 12 segundos para poder chegar ao solo, tá bom? Então ele levou 12 segundos para subir e 12 segundos para descer. Então o tempo total do percurso aí foi de quanto? 24 segundos. Galera, eu quero saber o alcance. O alcance é sempre o valor aonde? Na horizontal, tá bom? Então, ó, esse alcance aqui, que é na horizontal, esse alcance é justamente relacionado a qual velocidade? Velocidade em x. E a velocidade em x é de quanto? 300 metros por segundo, ou seja, isso quer dizer que a cada segundo nós vamos andar quanto? 300 metros. Portanto, o percurso todo dura quanto? 24 segundos. Então, em 24 segundos eu vou andar quanto? É só fazer 300 vezes 24. Aí, ó, 3 vezes 24 fica 72. Aí acrescenta 2 zeros. Então, ó, o alcance fica 7.200 metros. Sabendo o alcance, a gente já sabe então que a resposta da questão vai ser letra A, tá bom? Ah, Lucas, e para encontrar a altura, como é que a gente poderia fazer? Aí vocês vão lembrar da nossa formulazinha que eu mostrei para vocês, é uma das poucas fórmulas que eu peço para vocês lembrarem aqui. É um macetezinho, ó, que é o nosso 5t quadrado. Sempre que eu quiser encontrar a altura aqui, eu vou ter um momento, um movimento que ele vai até o ponto mais alto, do ponto mais baixo até o ponto mais alto, eu posso simplesmente aplicar aqui o 5t quadrado. Então, ó, para encontrar a altura vai ser 5. Esse t, tome cuidado, que é justamente o tempo para ele chegar no seu ponto mais alto aqui, que é o tempo de subida, que é quanto? 12. Aí, ó, 12 ao quadrado, 144. 144 vezes 5, 720 metros. Então, essa que é a nossa resposta. Beleza, pessoal? Então, essa é a solução 1, em que a gente não precisou ficar fazendo aqui muitas fórmulas, tá bom? A gente foi fazendo mais as coisas de cabeça. Agora eu vou apagar isso aqui, tudo isso,
E vamos fazer usando as fórmulas do nosso movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos lá. Apagar aqui, ó. Pessoal, vamos fazer pelo jeito tradicional agora. Pelo jeito tradicional, eu vou sempre separar isso aqui, ó, em dois eixos. O eixo X e o eixo Y, para poder resolver. Quando eu separar aqui no eixo X, a gente lembra que no eixo X, que é o eixo horizontal, eu não vou ter aceleração, tá bom? Se eu não tenho aceleração, então eu estou em movimento retilíneo uniforme. Aí a fórmula do movimento retilíneo uniforme é o nosso famoso o quê? Sorvete, tá bom? No qual essa velocidade aqui, ó, é a velocidade em X. Aí eu quero saber o alcance. O alcance é justamente, ó, vou fazer aqui novamente aquele desenho. O alcance é justamente essa distância aqui, ó, horizontal. Isso que vai ser o alcance. Aí esse alcance é no eixo X. Então eu quero saber justamente esse meu S, certo? Então, ó, S vai ser posição inicial, vou considerar a posição inicial como sendo referencial 0, velocidade em X, que é de 300, vezes o tempo. Então, eu preciso encontrar o tempo para saber qual vai ser o alcance, o deslocamento horizontal. Então, no eixo X não tem mais muito o que fazer. Vamos agora para o eixo Y. Vamos analisar o eixo Y. Pessoal, no eixo Y, nós vamos ter aqui, ó, a presença da gravidade, certo? Se eu tenho presença da gravidade, então eu vou ter aqui um movimento retilíneo uniformemente variado. E no movimento retilíneo uniformemente variado, nós vamos ter essas relações matemáticas. V igual a VO mais AT, a nossa função horária da posição, que é o famoso sorvetão, e Torricelli, que é V ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2A delta S. Então, ó, para a gente calcular aqui, vamos lá. Eu tenho, lembrando, tudo isso aqui, ó, é velocidade em Y, certo? Tudo isso é em Y. Pessoal, vamos ver se eu consigo encontrar o tempo usando essa primeira relação. Para usar a primeira relação para encontrar o tempo, ó, eu vou analisar só a metade do movimento, pois nessa metade do movimento eu sei que essa velocidade aqui em Y é quando ele para de subir, então a velocidade final em Y vai ser 0, tá bom? Então, ó, vamos lá. Eu tenho velocidade final em Y? Tenho, que é 0. Tenho velocidade inicial em Y? Tenho também, que é 120. Tenho aceleração? Tenho também, que é a gravidade. Posso encontrar o tempo fazendo isso? Posso. Então, ó, só aplicar aqui a função horária da velocidade, nosso famoso V igual a VO mais AT. Então, ó, velocidade aqui é tudo em Y, certo? Velocidade em Y vai ser 0, afinal, pois é quando ele para de subir. A velocidade inicial em Y é de 120 metros por segundo. A aceleração, ó, estou indo contra a gravidade. Se eu estou indo contra a gravidade, então a aceleração aqui vai ficar menos 10t. Aí esse 10t está negativo, passa para o outro lado positivo. Então, 10t igual a 120. 10 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, ó, o tempo aqui vai ficar exatamente igual a 12 segundos. Então, ó, aqui é o nosso tempo de subida. Aí eu quero saber o alcance. Ah, Lucas, só substituir o t por 12? Não, lembre, o tempo tem que ser o tempo total. O tempo total, ó, vão ser 12 segundos da subida mais 12 segundos da descida. Então, o tempo total fica quanto? 24 segundos. Então, quando a gente substituir aqui, ó, fica 300 vezes 24. 300 vezes 24 fica 7.200 metros, tá bom? E é justamente o que a gente já tinha encontrado anteriormente, certo? Aí agora, ó, tá faltando encontrar a altura máxima. Vou descer aqui um pouquinho, vamos encontrar a altura máxima. Para encontrar a altura máxima, pense comigo. Vamos ver qual das relações eu posso utilizar. Vamos ver se eu posso usar a segunda relação, que é a função horária da posição. Pessoal, se eu observar aqui, ó, eu quero saber a posição final, que é justamente a altura máxima. A inicial é 0, vou considerar 0. Velocidade inicial em y tenho? Tenho. O tempo de subida, para poder encontrar a altura máxima aqui, eu tenho? Tenho também, já encontrei. Tenho aceleração? Tenho também. Então, posso usar essa segunda? Posso, para encontrar a altura máxima. Ah, Lucas, eu posso usar a terceira? Vamos lá. Preciso da velocidade final em y, tenho? Tenho, que é no ponto mais alto. A velocidade final em y é quanto? Ó, 0. Tenho que ter velocidade inicial em y. Tenho velocidade inicial em y? Ó, tenho também, a questão forneceu. Preciso de aceleração. Tenho aceleração? Tenho também, que é a gravidade. Então, posso usar a função horária da posição ou Torricelli, tanto faz, tá bom? Vou usar aqui a função horária da posição, S igual a SO, que é 0, posição inicial. Velocidade inicial em y, que é 120,
vezes o tempo. Lembre, como é que eu estou preocupado com a altura máxima, então eu vou olhar o tempo até chegar à altura máxima, que vai ser 12 segundos, que é o tempo de subida. Aí, ó, mais a aceleração. Pessoal, eu estou indo contra a gravidade. Se eu estou indo contra a gravidade, então a aceleração aqui, ó, é menos 10 vezes o tempo, que é o tempo de subida, 12 ao quadrado, sobre 2. Então, ó, quando a gente resolve isso, só descer um pouquinho aqui. Quando a gente resolve isso, então aqui vai ficar S igual 120 vezes 12, é só fazer 12 vezes 12, 144, e acrescento 0, menos, posso dividir aqui 10 com 2, que fica 5, então aqui ó, vai ficar 5, vezes 12 ao quadrado, ou seja, 5 vezes 144. Então, ó, aqui vai ficar 1440 menos 5 vezes 144 vai dar igual a quanto? 720, né? Aí, ó, 1440 menos 720, então isso aqui vai dar uma posição final de 720 metros, que é justamente a nossa altura, que foi exatamente o valor que nós encontramos no início desse vídeo, fazendo uma solução um pouquinho mais rápida, tá bom? Pessoal, então espero que vocês tenham entendido a resolução dessa nossa questão. Ah, galera, antes de parar aqui, eu acabei lembrando do seguinte, ó, tem uma terceira solução que a gente poderia encontrar essa altura, que aplica na velocidade média. Velocidade média é igual a distância percorrida sobre tempo. Vamos lá, a velocidade média. O corpo em y, como eu quero saber a altura máxima, eu vou olhar em y, tá bom? Em y ele está partindo com qual velocidade? Ó, 120 metros por segundo. E ele chega em qual velocidade no ponto mais alto, que é a altura máxima? 0. Então, do 120 até o 0, a minha velocidade média vai ser quanto? Eu faço. É como se eu tivesse tirado 0 numa prova e 120 em outra. Então, a minha média vai ser 0 mais 120, 120. Dividido por 2, 60. Então, a velocidade média aqui vai ser 60. Igual a distância, que é o que a gente quer saber, sobre o tempo. Pessoal, esse tempo aqui é justamente o tempo para chegar na altura máxima, ou seja, nosso tempo de subida, que vai ser 12. Aí faz meio com meio, estamos com extremos. Então, a distância percorrida aqui, ó, fica exatamente igual a 720 metros, tá bom? Então, fica a mesma resposta. Então, galerinha, espero que vocês tenham entendido a resolução dessa nossa questão. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até logo!